Fala, turma do Raio Ômega. Hoje a gente vai falar sobre ele, João Cláudio Vando. Não conhece? Conhecido popularmente como Jean-Claude Van Damme. Que piada terrível, hein? Roda a vinheta. Daqui a pouco a gente volta. Voltamos para falar dos 5 melhores filmes dele, Jean-Claude Van Damme. Exatamente, um dos maiores astros de Hollywood envolvendo as artes marciais. Jean-Claude Van Damme, para quem não sabe, é faixa preta de karatê e, lógico, né, como atleta, ganhou bastante destaque praticando karatê, mas onde ele conseguiu se consagrar mesmo foi em Hollywood, quando começou a fazer os seus primeiros filmes. Lógico que filmes épicos que a gente se lembra até hoje. E aí, lógico, né, por um pedido aí feito por várias pessoas do Raio Ômega que se inscreveram e curtem o canal, começaram a comentar: Efraim, fala um pouco do Van Damme, o que você acha? Você gosta dos filmes dele ou não? Eu falei assim, vamos fazer um top 5 então, pra falar dos 5 melhores filmes do Van Damme. Eu sei que é um pouquinho difícil porque tem filme muito bom que fica pra trás, e lógico, falando em filme de ação, Van Damme sempre tem filme bom, e a gente vai começar com esse top 5 agora. Começando pelo 5º lugar, em 1986, um dos filmes que mora no meu coração. Retroceder nunca, render-se jamais. Filme em que Jean-Claude Van Damme faz o papel de um russo, um capachão na realidade, um cara lá que trabalha com pessoal criminoso. E por incrível que pareça, Jean-Claude Van Damme não é o protagonista nesse filme. Kurt McKinney, um jovem mesmo, tá? Era o protagonista desse filme. O pai dele era dono de um dojo nos Estados Unidos. Eu não me lembro bem qual bairro dos Estados Unidos lá, um bairro nos Estados Unidos, ok? Beleza? É isso aí. E aí, eles acabam participando de um campeonato, de um torneio, tem uma espécie de rivalidade entre academias, e essa máfia russa, esse pessoal aí acaba entrando em contato lá com o dojo do pai dele, tem uma treta maligna lá, em que os dois não se bicam, acabam batendo no pai dele, fazem com que o pai dele fique machucado, seriamente machucado. O pai dele para de dar aulas na academia, no dojo, e aí ele começa a treinar e treinar loucamente. Só que tem um porém, o menino é fã de ninguém menos do que Bruce Lee. O que acontece é inesperado, porque ele começa a receber visitas do espírito do Bruce Lee dentro da própria casa. E o espírito do Bruce Lee treina o moleque. No final, lá no finalzinho no torneio, quando o pessoal tá saindo na pancada, Jean-Claude Van Damme é um dos candidatos ao título, está lutando, e ele vence um dos principais candidatos ao título da academia, do dojo, que pertence ali ao pai dele, em parceria ali com a namorada, alguma coisa do gênero. Eu não me lembro muito bem, mas é mais ou menos isso. O rapaz está levando um atraso tremendo do Van Damme, que é um russo no filme, e tá batendo pra caramba, e o rapaz tem uma irmã. A irmã é namorada desse moleque, que fica com medo do irmão morrer, lógico, e tenta invadir o ringue para evitar que o irmão apanhe mais. Aí o Van Damme pega nos cabelos da moça e agride a moça. E pra quem não sabe, a trilha sonora conta com a guitarra dele, Joe Satriani. Bom demais. O nosso 4º lugar vai para um filme do Van Damme em que ele aparece 2 vezes no filme. Duplo Impacto. Jean-Claude Van Damme. He always makes an impact. Now, get ready for Double Impact. É isso mesmo, Duplo Impacto de 1991. E tem a participação ali de Bolo Yeung, que já fez outros filmes com o Van Damme, e a gente ainda vai chegar em um dos filmes que Bolo Yeung fez com o Van Damme, que é um dos principais filmes, com certeza. Em Duplo Impacto, o Van Damme aparece 2 vezes porque ele faz a vez dele próprio como irmão gêmeo. Então você tem um irmão gêmeo lá que é badass e o outro que é bom moço, e por aí vai. Os dois se envolvem ali em umas enrascadas daquelas com criminosos e, lógico, né, um irmão acaba ajudando ao outro. Tem cenas de ação muito boas e é um dos filmes ícone dos anos 80, filmes de ação e filmes bons do Van Damme. Entra aí no nosso 4º lugar com muito mérito. O nosso 3º lugar vai para um filme que me lembra muito, mas muito mesmo, Dragon Ball, por conta ali do torneio de artes marciais. É o Desafio Mortal de 1996.
Here in the Lost City, we greet our first heroes. Em Desafio Mortal, é muito legal acompanhar a trajetória do Van Damme como lutador, porque além dele enfrentar lutadores de diversos estilos, outras lutas ali que compõem o filme, que mostram ali a cara do filme, principalmente essa cara de comitê, essa coisa de torneio de artes marciais, mostram lutadores exímios e um lutador em especial que é um lutador de capoeira, que não dura muito tempo, mas é legal pra caramba porque de certa forma evidencia aí o que a gente tem de melhor aqui no Brasil, que é a capoeira, uma arte marcial brasileira. O nosso segundo lugar vai para o filme Kickboxer, de 1989. For honor. For love. For justice. Jean-Claude Van Damme. The power of a warrior. The heart of a champion. Kickboxer. Em Kickboxer, Van Damme na realidade tem um irmão que é campeão de Muay Thai. E ele ajuda o irmão nos treinamentos até irem para Tailândia enfrentar um grande inimigo. Tong Po, o cara que chuta ali, ó, concreto, chuta a parede, e o cara bate forte pra caramba, bate tão forte que deixa o irmão do Van Damme paralítico. E aí, o Van Damme fica alucinado, louco e busca treinamento com um mestre que fica lá no meio da Tailândia, um mestre lendário que ensina-o a lutar e, lógico, desenvolve toda uma técnica de luta especial envolvendo o Muay Thai, fazendo com que ele enfrente novamente Tong Po e que tenha sua revanche. Um filme sensacional de 1989 e que conta bastante aí dentro dessa mitologia envolvendo os filmes do Van Damme por conta de ser épico e ter uma das principais cenas ali que foi parodiada em alguns filmes inclusive, onde o Van Damme simplesmente coloca as mãos dentro de uma espécie de tambor, uma vasilha com cola e depois coloca no vidro, justamente para machucar bastante seu adversário. É um filme sensacional. Outra cena incrível de Kickboxer é justamente quando ele pede para a namorada dele cortar as luvas enquanto soa o gongo e o Tong Po vem atrás dele para pegar e arrebentar. Ele está de costas pro Tong Po e a namorada fica em pânico, cortando a luva dele. Enquanto ela corta a luva do Van Damme, Tong Po vem vindo atrás. Então a namorada dele fala, ele está vindo, e ele responde com um ar de segurança total. Fique tranquila, continue cortando a luva. Quando o Tong Po finalmente se aproxima, ela termina de cortar a luva do Van Damme e ele desfere um golpe no peito do Tong Po. Bom, que daí em diante eu tenho certeza que muita gente conhece o desfecho, mas a luta é épica e o Van Damme acaba com o Tong Po de uma vez por todas. E lógico, a medalha de ouro, o principal filme, o filme que eu mais gosto, O Grande Dragão Branco. A forbidden competition. Couldn't you just get me in? Strict rules, no press. You telling me you never break rules? Where every fighting style, every worthy opponent, every deadly technique, clash in savage combat. Time to separate the men from the boys. And only one will triumph. Now I break you. International martial arts sensation Jean-Claude Van Damme in Bloodsport. A gente falou de Desafio Mortal, que tem ali o torneio de artes marciais, tem o comitê, mas o verdadeiro comitê, e esse filme é espetacular, por quê? Porque nele você tem um filme inspirado em fatos. É verdade, uma história real. O filme se espelha e se inspira na história de Frank Dux, o campeão invicto ali do comitê. No comitê, eles enfrentam vários adversários e é uma luta completamente clandestina. Frank Dux, ele é impedido de lutar pelos militares porque ele trabalhava justamente para o governo dos Estados Unidos, mas por conta, lógico, desse grande guerreiro que existe dentro dele, ele vai buscar a vitória e enfrenta Chong Li, um dos maiores desafiadores dele, um sul-coreano que pega e arrebenta o melhor amigo dele, Ray Jackson. Acho que você vai se lembrar de Ray Jackson. Ele tem muito orgulho de ser amigo do Frank Dux, o personagem do Van Damme. Por fim, e não menos especial, é importante lembrar que no confronto épico ali entre Van Damme, ou o personagem do Frank Dux, mais o Chong Li, você tem aquela cena maravilhosa, épica, que todo mundo se lembra, que o Chong Li trapaceia. Ele pega um comprimido, esmaga, joga nos olhos do Van Damme, e o Van Damme fica completamente cego.
cego, louco, alucinado, perdido. E aí ele busca a concentração, busca todo o poder interior dele, se concentra e luta completamente cego. É uma das cenas mais fantásticas do filme e um dos melhores filmes do Van Damme, com toda certeza. Vai aqui minha menção honrosa pra Leão Branco, viu? It's going to be simple. Van Damme is Lionheart. Tá pensando que eu esqueci, mas é que é difícil colocar aí um top 5 dos melhores filmes do Van Damme. Tudo bem, são 5, a gente coloca aí uma menção honrosa pro Leão Branco, onde ele é um lutador sem lei e ele tenta, de certa forma, ajudar ali a esposa e filha do irmão dele, que faleceu, e tenta de todas as maneiras ali ajudá-los com o dinheiro de lutas clandestinas também. É isso, turma, espero que vocês tenham gostado do Raio Ômega de hoje, falando aí dos melhores filmes do Van Damme. Eu, particularmente, quando era moleque, eu tenho certeza que você também, quando assistia filme do Van Damme, ficava treinando aí na sua casa vários golpes, tentando ser o Frank Dukes, tentando imitar o mesmo golpe. Você se lembra do Jim Mack? O golpe em que ele quebra o último tijolo? Não o primeiro de cima, mas o último, lá embaixo. Ray Jackson não conseguiu, mas quebrou com a testa. Beleza, gente? A gente se vê então na próxima. Valeu por hoje. Curtam, se inscrevam no canal. A gente se fala. Tchau!